Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está chegando aí. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, começando mais uma terapia matinal, dessa vez número 48. Estamos chegando no fim do ano e é difícil chegar no fim do ano sem falar um pouco sobre as festas, sem falar sobre as coisas que mais pegam nesse período, né? Live passada, para quem acompanhou, eu falei sobre a depressão de fim de ano, que é uma grande questão que aparece nos consultórios, aparece na mídia, né? E se você for olhar bem nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, nos grupos do Facebook, né? Todos eles falam muito dessa questão de pessoas se sentindo sozinhas, pessoas olhando para trás para o ano que passou, muitos lamentando coisas que deixaram de fazer, outros com ansiedade, com muita angústia por essa época do ano. Falei na live passada, né, que o fim de ano fala muito de questões como família, como valores, como fraternidade, comunhão. Fala-se muito de perdoar, fala-se muito de gratidão, né? Mas muita gente passa por muita coisa ao longo do ano, muitas perdas, muitas despedidas. Então deixa de ser um período de alegria, deixa de ser um período de gratidão para se tornar um período pesado, um período triste, um período de muita cobrança. Às vezes olha para trás, lembrando do último ano novo, da última revirada, as promessas que fez, as decisões que tomou, e começa a refletir do quanto botou aquilo em prática, o quanto foi enrolando, foi protelando, né? E a gente está num ano bem atípico, esse de 2020, né? Tem a pandemia, teve isolamento, eu já fiz live falando sobre a questão do isolamento social, sobre a angústia, sobre a ansiedade, né? Tudo que vem acompanhado. E são temas muito frequentes, muito corriqueiros. Muita gente me pergunta até com relação a esse ano, como é que foi para a saúde mental, como é que foi para o consultório. Olha, me surpreendeu e me fez refletir muita coisa, né? Porque eu vou dar uma pincelada aqui, eu já falei em outras lives, não quero ficar me repetindo muito. Quando a gente está num dia a dia tranquilo, numa época normal do ano, o que acontece? Você tem um problema em casa, você sai de casa para descansar, para conversar com alguém, brigou com o marido, brigou com o namorado, discutiu com os filhos, você sai de casa, vai na casa de um amigo, na casa de um parente, conversa, né? Dá aquela esfriada e depois volta. Relacionamentos que envolvem violência, que envolvem abusos, né? Tem a briga em casa, tem a questão da pressão, da opressão. A pessoa sai de casa, passa um tempo fora e depois volta. E assim você vai levando a coisa ali num banho-maria. O que esse período de quarentena, de isolamento fez com a gente? Tirou essa desculpa de não lidar com essas questões, de não lidar com esses problemas, fez com que a gente tenha que olhar para eles de frente, assim, olho no olho, sem poder fugir, sem poder evitar. Então muita gente começou a refletir muito sobre a própria vida, sobre as próprias relações, sobre o estilo de vida que estava levando, né? E a internet também, sem dúvida nenhuma, contribui negativamente para isso, né? Porque você vê uma rapidez com que as falsas notícias correm o mundo aí, né? Os boatos, as fofocas. E aquilo que é realmente importante, aquilo que é verdadeiro, vai se arrastando, vai sendo boicotado, né? Vai sendo desacreditado e descreditado. E um grande exemplo disso que aconteceu foi no começo da pandemia com relação ao próprio Covid, né? Não preciso nem dizer quem foi que chamou isso de uma gripezinha. Estava conversando isso ontem num grupo de terapeutas. Se fosse uma coisa local, só está acontecendo no Brasil. Isso é uma doença característica daqui. Tudo bem, você ter ali um lapso de ignorância, né, de menosprezar. Agora, era uma doença que já estava matando gente no mundo inteiro. Então, como é que uma coisa que está afetando o mundo inteiro, você vai falar, não é nada importante. Eu acho que é virar as costas da responsabilidade social. Enfim, não quero entrar muito nessa discussão, né? Mas imagino que vocês sabem de que eu estou falando. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade. Sobretudo uma figura pública, né? É importante falar sobre.
Para quem fez de fato o isolamento, a internet foi essencial, indispensável, sem dúvida nenhuma. A internet abriu caminhos, ofereceu cursos, ofereceu mecanismos, ofereceu um meio de vida para essas pessoas. Eu mesmo, antes da pandemia, o Conselho de Psicologia arrastava com essa história da psicologia online. Muito psicólogo, eu me incluso, a gente dava um jeito de atender online, pessoas de fora, pessoas de longe, quando o conselho falava não pode, não pode, não pode, não pode. De repente veio a pandemia e os psicólogos não puderam mais atender. O que você vai fazer? Dispensar todos os pacientes? Abandonar um tratamento? Parar de dar atenção para uma pessoa que necessita? Não, a gente deu um jeito de dar a nossa continuidade. Como era um caráter de emergência, a gente continuou com atendimento online. Então, assim, uma coisa que já vinha sendo cobrada há muito tempo dos conselhos, de repente veio uma oportunidade para fazer com que aquilo fosse valorizado e o conselho finalmente entendeu que o atendimento online não é uma questão de frescura, não é uma questão de luxo, é uma necessidade do mundo moderno. A correria que a gente tem, né, o deslocamento, o estresse, né, você limita muito o horário da pessoa, do profissional. Com o atendimento online você tem a praticidade de atender muitas vezes da própria casa, embora alguns ainda atendam dos próprios consultórios, aí vai a disponibilidade do tempo de cada um. Então houve uma grande mobilização. As questões que eu falei de convivência doméstica, de convivência família, de problemas internos, né? E até nas empresas. Havia uma cobrança subliminar de, o problema que é da sua casa tem que ficar lá, que você tem que render. Com o home office, o que aconteceu? O problema de casa não podia mais ser deixado de lado porque comprometia diretamente a produtividade daquele funcionário que passava a estar no problema. Então, perdão, as empresas começaram a olhar diretamente para isso e incentivar que os profissionais, que seus funcionários busquem um atendimento, busquem um acolhimento. Então, assim, esse ano foi um ano muito bom para a psicologia. Foi muita mudança, muita transformação, muita gente teve que aprender a lidar com isso aqui, com esse quadradinho aqui, com a internet, como produzir, se existe uma plataforma, teve que se reinventar. E muita gente pôde finalmente trabalhar de uma forma que já queria trabalhar, que já vinha trabalhando de uma forma secundária, né, pôde tornar isso um ganha-pão. Então, muita gente que tinha um consultório fraco passou a ter muito atendimento, e eu vou me incluir nesses. Eu, no começo do ano, estava com bastante dificuldade, era um período muito difícil, estava tendo muita desistência, muita gente parando com o atendimento. E, de repente, com a pandemia, muitas dessas pessoas que estavam parando voltaram. Então, assim, isso me evidencia o quanto foi um ano para mobilizar a saúde mental, para mobilizar a questão da própria valorização dos funcionários, da questão familiar. Você não pode mais separar a pessoa do problema, você não tem como fugir dele porque você está nele. Deixa eu ver que vieram umas perguntinhas aqui, eu estava respondendo. O Araceli falou do isolamento, não vou nem tocar nessa questão, porque em muitos lugares não teve isolamento. Você teve quarentena no sentido de ter fechamento de comércio, ter fechamento de lojas, prejudicar muito o ganha-pão de muitos empresários, né? Muitos donos de comércio, né? Inclusive a Araceli trabalha com comércio, ela sentiu na pele isso daí. E assim, o governo deixou todo mundo desfalcado, ninguém sabia o que ia acontecer. Então houve um fechamento, uma cobrança por você ter que fechar, mas ninguém oferecia uma solução. Então o que muita gente fez? Muitos por ignorância e muitos por não saber o que fazer, né? Não vou ficar em casa. Vou continuar saindo. E muitos erroneamente entenderam o período da quarentena como férias. Então você tinha shoppings no começo lotados, você tinha praias lotadas. Depois as pessoas foram entendendo a gravidade da situação, pelo menos uma boa parte, né? E foram se retraindo. Mas ainda existe muita irresponsabilidade nesse meio. Ainda tem muito que a gente trabalhar com relação à quarentena. Edelso falou aqui uma coisa muito importante. Somada à poluição de informações, a internet leva informação como bula de remédio. Eu leio e acaba tendo... Exatamente. Pessoa que é um pouco suscetível, você então nem se fala, Edelso. Por favor, não leia bulas de remédio, tá bom? A pessoa que é um pouco suscetível, ela começa a ler bula, ela começa a se ver nos sintomas. Isso é muito complicado, né? Então, assim, bula de remédio eu costumo dizer, ela não é feita para ser lida. Ela é feita para o médico, ela é feita para o enfermeiro, ela não é para o paciente. Ela é um guia de como lidar com aquela medicação. Se você entrar na internet e procurar qualquer transtorno mental, desde a depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia,
Você vai começar a ver os sintomas e vai começar, meu Deus, eu tenho isso. Então, gente, calma. Toda questão de saúde mental envolve traços naturais da personalidade. E a ansiedade principalmente, é o tema dessa live, eu já vou entrar nela. Porque muita gente confunde ansiedade com transtorno de ansiedade. Ansiedade é uma característica normal. Quem acompanha minhas lives já está cansado de me ver falar disso aqui, ó. Da nossa oscilação, da nossa ondulação, da depressão, da pouca energia, para agitação, para aceleração, para o movimento, para o pensamento acelerado. Então, essa oscilação, ou cima, baixo, ou aqui, ali, do jeito que você quiser, é normal de acontecer. A ansiedade é um fator natural, entendo? Escrevam isso em letras garrafais para vocês não esquecerem. A ansiedade é uma parte natural da nossa personalidade, é o que faz com que o pensamento queira agir, é o que transforma aquilo que está aqui dentro, aquela ideia, aquele pensamento, em ação. É a motivação da nossa mente em executar uma tarefa. A ansiedade ela vai fazer essa transformação. O que não pode acontecer? Muita informação, muita cobrança, muita energia. Porque daí o pensamento vai acelerar e você não vai conseguir botar nada em prática. Você começa uma coisa pensando na outra, você já vai para outra, deixou aquela de lado e já está pensando na terceira. Você pula na terceira, já deixou duas para trás e já vai estar pensando na quarta. Isso é ansiedade num caso extremo, isso é um transtorno de ansiedade, a pessoa não consegue ficar parada. Aí é para se preocupar, aí é para buscar ajuda, buscar um médico, buscar um psicólogo para desacelerar, para acalmar, se necessário uma medicação para controlar essa euforia, tá bom? Então não confundam, quando uma pessoa te fala que está ansiosa, isso é ótimo, isso é expectativa, com uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Aprenda a diferenciar os dois para o bem do seu paciente. Senão tudo que ele for te falar, você vai dar um jeito de enquadrar como doença. Isso é um problema. Na minha live que eu falei da psicologia positiva, eu falei um pouco disso, que a psicologia na história, ela se tornou uma buscadora de transtornos mentais. Ela deixou de lado o lado de valorizar o potencial humano e passou a buscar os transtornos mentais. Se tornou uma ciência para explicar e tratar doença mental. E ela não é só isso. Tá bom? E a ansiedade é uma das provas disso. Voltando a falar da internet, o que acontece? A gente está habituado a ler uma informação e ficar pensando naquilo. E a gente esquece o que? De ver a fonte daquela informação. Será que aquilo é real? Ah, fulano falou. Será que fulano falou? Né? Se você não tem uma gravação, se você não tem uma referência. E ainda tem um outro problema de edição. Você pega uma frase de uma pessoa na internet e fala, não, meu Deus, fulano falou isso. Aí você vai ver a frase está completamente fora de contexto. Pelo menos é isso que a maioria alega. Então assim, a gente tem que ver o que foi falado, quando foi falado e principalmente se foi falado. Questão do auxílio emergencial, gerou muita especulação, vai funcionar assim, vai funcionar assado, você tem que baixar aplicativo, não, você não precisa de aplicativo, é só ir no banco. Então assim, ninguém lembrou o quê? De ligar para o banco e perguntar, olha, como vai funcionar? Como é que vai ser esse negócio aí? Porque muita gente, muitos dos brasileiros não tem quem dirá um celular, quem dirá acesso à internet. Então você faz um negócio exclusivamente por aplicativo, você já excluiu a maior parte da população. Então assim, tem muita coisa aí que foi feita, que foi falada na base da negligência de informação. Eu sempre falo, se ouvir uma informação, vai atrás da fonte. Que nem agora estavam falando da questão de que o presidente vai sancionar uma lei que o SUS vai parar de atender saúde mental. Todo mundo, ai meu Deus, que absurdo, maldito presidente, e ninguém foi atrás da informação. Essa é uma informação antiga, já foi vetada, né? Está em discussão de o que vai acontecer com a saúde mental no SUS, porque o SUS está sendo reinventado, o SUS está passando por uma série de revisões, né? Não quero entrar nessa questão, a maior parte é política, mas enfim. Então as pessoas ouvem uma possibilidade e entendem como está decretado. Então gerou um pânico e de repente os conselhos começaram a produzir uma cartilha, né, com uma carta de esclarecimento explicando que não era bem assim, né? Então assim, ouviu uma matéria que te incomodou, vai atrás da fonte. Primeiro você tem que se perguntar por que aquilo te incomodou. Que nem eu falo, né, discutir coisas que não têm interesse. Ah, o prefeito de uma cidade lá de Pirapora do Norte, na Paraíba, mandou pintar o telhado das casas de amarelo. Que absurdo, vai acabar com o centro histórico, não sei o quê. Mas, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra?
Segundo, por que amarelo? Terceiro, será que ele mandou mesmo? Foi uma pessoa, um grupo de pessoas resolveu pintar o telhado da casa de amarelo e entenderam que todo mundo tinha que pintar de amarelo. Então vocês entenderam o quanto uma coisinha, uma migalha de informação vai crescendo, vai virando um bolo completamente nonsense? Então a gente tem que acalmar, desacelerar, ir atrás da fonte. Não tem jeito. Você quer viver de internet, você quer viver de informação de internet, você vai ter que virar detetive. Busca informação, viu lá a matéria, bota lá no título, na barrinha do Google, bota o título daquela matéria, procura informação. A maior parte você já vai ver de cara, agências desacreditando. Porque, infelizmente, a maior parte das matérias que circulam hoje em dia são falsas. Ou são uma parte da verdade. Ou você vai ver que a determinada agência já desmentiu aquilo ou já esclareceu aquela informação. Então, você recebeu uma informação no grupo de WhatsApp, você não se sinta privilegiado, porque aquela informação já correu o mundo inteiro, já causou um estrago danado antes de chegar em você. Então, não seja mais um a pegar aquilo e compartilhar antes de saber se aquilo é verdade. Entendeu? Como primeiro passo para a gente desacelerar o pensamento. Viver junto em família por um fim de semana, tudo bem, mas viver junto todos os dias, a maioria não está preparada, é bem por aí. A gente cresce junto com família, cresce todo mundo misturado, né? Mas chega um ponto da vida que a gente fica de saco cheio, né? Lidar com filho o tempo inteiro, lidar com mãe o tempo inteiro, lidar com velhinho o tempo inteiro, lidar com criança o tempo inteiro. A gente cansa. Então, assim, qual era uma grande crítica da relação da quarentena com as escolas? Ah, onde eu vou deixar meu filho? Eu tenho que trabalhar. Na verdade, não tinha porque os empregos estavam fechados, as empresas estavam fechadas, mas não queria ficar com aquela criança em casa. Então se tornou uma crítica social. Como lidar com as crianças? O que a gente está fazendo com os nossos filhos? Que filhos a gente está criando para o mundo? Né? Que nem eu vi uma frase ótima esses dias no Facebook, né? Vamos criar filhos que não precisam passar da fase adulta da vida deles se recuperando da infância. E é exatamente isso. A gente tem que aprender a se aproximar da nossa família, dos nossos valores, entender aquele núcleo de pessoas que está ao nosso redor e melhorar a nossa convivência. E a quarentena ajudou a gente sim nisso. Muita gente soube aproveitar, muita gente intensificou brigas, mas resolveu problemas. Ah, vou sair de casa, beleza, vai, seja feliz. Muitos divórcios aconteceram, porque casamentos já não estavam bem, não foi a quarentena que causou isso. Ela só evidenciou, ela só acentuou, e a partir daí a pessoa passou a buscar o que é melhor para ela. Ah, não, é nessa casa que eu vou viver minha vida inteira? Não, não quero isso não. Vou sair de casa e sair de casa. Então tiveram muitas brigas, tiveram muitas resoluções, mas também tiveram muitas daquelas pessoas que não se viam, casais que não se encontravam porque os horários de trabalho não batiam, filhos que ficavam fora de casa o dia inteiro, em escola, em atividade, depois chegava à noite em casa e queria ver os pais estavam cansados do trabalho, iam dormir. Então eram famílias que estavam unidas, porém desunidas. E a quarentena permitiu que houvesse essa aglutinação, esse entrosamento. Isso é muito positivo. A gente que é terapeuta, a gente que é psicólogo, a gente tem que entender que isso é parte da convivência, né? Alguém falou aqui aquelas pessoas que pesquisam as doenças no Google. Exatamente, é o que eu chamo do Dr. Google. É o pior médico do mundo, porque ele vai dizer que você tem tudo. Bruno falou e é exatamente isso. Estamos numa pandemia de fake news. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, olhar pra gente mesmo. Quem sou eu? Qual é a minha maneira de pensar? No que eu acredito? Qual é a vida que eu quero levar? Quero uma vida agitada? Quero uma vida que eu tenho que ficar vendo jornal e me assustando toda vez, me irritando toda vez, me incomodando toda vez? Eu não sei nem há quanto tempo eu não vejo um jornal, porque me incomoda. Ele vai falar que determinado político falou isso, determinado político fez aquilo, eu vou falar que é absurdo, que desrespeito. E aquilo estava me pesando. Eu cheguei a uma conclusão que eu falei, eu não vou mais assistir. Eu abro a internet no serviço, eu leio as notícias do dia por alto, aquelas que me interessam mais eu vou atrás. Eu gosto muito de ciências e história. Então são as matérias que mais chamam minha atenção. Muito de cultura, acabo lendo um pouco de política porque está no meu meio de trabalho, eu tenho que entender o pensamento das pessoas. Né? E, enfim, você tem um pouco de informação, você já começa a perceber os problemas que vão acontecendo, os erros que você vai vendo na política. Mas é aquela coisa, não adianta você perceber que está errado e ficar reclamando. A gente tem que trazer pra gente o que eu posso fazer. Ah, eu não posso mudar o país, porque eu não sou presidente, eu não sou um político. O que eu posso fazer no meu meio, na minha comunidade?
Ah, o noticiário está me incomodando. Para de ver televisão, desliga a televisão. Vai mexer, vai ficar com a família. Né? Vai curtir o cônjuge, vai curtir o companheiro, o marido, a namorada, a esposa. Vai aproveitar os filhos, passa um tempo juntos. Né? Eu me lembro quando a gente era criança, a gente tinha o dia do jogo. Meus pais são médicos, né? Meu pai era, já faleceu, minha mãe é médica. Então assim, eram muitos desencontros, mas um dia na semana era sagrado. A gente ou comprava um jogo, pegava um jogo que a gente tinha, jogo de tabuleiro mesmo, né? Master, Banco Imobiliário, o jogo da vida, e sentava todo mundo junto para jogar. Era o nosso tempo de aproveitar. E isso é muito bom. Depois teve a fase do filme, vamos sentar para ver um filme. Mas são atividades que vão aproximando a família e vão valorizando esses momentos. Porque a gente sabe que quando a gente vai crescendo, a responsabilidade vai ficando grande, né? É a questão do trabalho, não dá mais tempo de parar, de fazer isso. E voltando para a ansiedade, é aquilo que eu falei, é nunca estar no presente. Você está sempre no próximo momento. Eu acordo pensando no café da manhã, não acordo pensando em como é que eu estou me sentindo, se eu dormi bem. Estou pensando no café da manhã. Levanto e vou tomar café. Pensando que eu tenho que tomar banho, que dali a 10 minutos eu tenho que estar saindo de casa. Então eu tomo um banho relâmpago, me visto mal e porcamente, passo pelo cachorro que já está implorando por atenção, que nem com ele eu paro para brincar, entro no carro ou pego o ônibus e pumba pro serviço. Estou a caminho do serviço já pensando nos trabalhos que eu vou ter que fazer, nas pessoas que eu vou encontrar, aquele colega de trabalho chato. Chego no serviço já desmotivado, porque eu já pensei em tudo que vai me incomodar. Não pensei em nada que pode me alegar. Pensei só nas coisas que vão me incomodar. Então eu já chego no trabalho cansado, desmotivado. Chega lá aquela pilha de tarefas para fazer, você vai começando, aí você já está pensando no almoço. Você trabalha distraído pensando num momento que ainda não chegou. Vai almoçar, você já está pensando nas atividades da tarde. Você volta para trabalhar já pensando na hora de ir embora. Então você trabalha aéreo, distraído, porque você já está pensando que daqui a pouco está na hora de bater o ponto e voltar para casa. Mas para que casa você vai voltar? Para aquela casa que você já não queria nem estar, que você saiu correndo, deixou todo mundo para trás? E quantas histórias a gente não vê de mãe que sai correndo para o trabalho e esquece de levar o filho na escola? Ou que tem que buscar o filho na escola, esquece, volta direto para casa e a escola liga, olha, seu filho está aqui ainda. Tenho certeza que vocês conhecem alguém assim. Então, gente, a gente tem que aprender a viver esse momento presente, o momento atual. Então eu convido vocês agora, pelo meu relógio são 10h33, a olhar em volta de vocês, no que vocês estiverem fazendo. Apoie o celular em algum lugar ou deixe ele em cima da mesa. Olhe em volta de vocês. Quem são as pessoas que estão ao redor, se é que tem alguém, ou qual é esse ambiente que você está? É um lugar que te agrada? São pessoas que te agradem? Você está no trabalho, está com pessoas que te agradem? Está com um ambiente tranquilo? Comece a perceber, comece a buscar nesse lugar que você está agora as coisas que te fazem bem ali. Para de olhar para as coisas que te incomodam. Ah, a cama está fora de ordem. Ah, a mesa está bagunçada. Ah, o vizinho está conversando alto e está me atrapalhando. Ah, eu estou no trabalho, mas o meu colega de escritório não sai do telefone. Ele fala alto pra caramba. Deixa essa parte da sua vida agora de lado. E vamos olhar para as coisas boas. Você está com o seu celular, você está acompanhando essa live. Você está de repente junto com alguém que você gosta, que você aproveita. Está com um colega de trabalho com quem você se entende bem. Está fazendo uma coisa que gosta, está num trabalho motivador. Começa a voltar dentro de você e buscar esse momento de alegria. Tá aqui na live o Bruno, não sei se ainda está por aqui, eu vou falar uma palavra que ele adora. É o seu momento de flow, de fluxo. É o momento em que você se sente bem, que nada mais importa. Todo mundo tem o poder de encontrar esse momento dentro de si. Ao longo do dia a gente entra e sai desse momento, a gente vive pequenos momentos de alegria, de prazer, de êxtase, que duram pouco. Então a gente tem que aprender a aproveitar esse momento, a se sentir bem, desfruta de se sentir bem. Tá com uma pessoa agradável? Deixa o celular de lado, conversa com a pessoa, olho no olho. Né? Como é que foi seu dia? Como é que tá a família? Né? É no trabalho? Ah, o que você está fazendo? Ah, meu trabalho é parecido com o seu. Então, assim, troca figurinhas, tira um tempo para você, para bater papo, para se soltar, para aliviar e desacelerar. Nada de falar de política, nada de falar de futebol, nada de falar de religião.
Falem sobre coisas bobas do dia a dia. Isso é importante para o nosso cérebro, para que ele lembre de voltar para o momento atual, porque a tendência dele é viver num ciclo de pensamentos. Então, se você tem o hábito de viver acelerado, o seu cérebro ele vai estar sempre numa revolução, ele nunca vai estar no seu momento, ele vai estar fazendo uma atividade pensando na próxima. E é por isso que trabalhar cansa tanto. Você está atento ao que você vai fazer e ainda nem começou e deixa de prestar atenção no que você está fazendo. Você trabalha com atendimento, você tem aquela fila de gente na sua frente para atender. Então, assim, não adianta você atender esse aqui que está na sua frente pensando nos 10 próximos. Eu tenho 10 pessoas para atender. Aí você atende um, pronto, agora tem 9. Atende mais um, pronto, agora tem 8. Pronto, chegou mais gente, já tem 12 agora. Você vai passar o seu dia inteiro cansado, não vai aproveitar o seu trabalho e não vai atender bem. E o pior, os clientes vão reclamar. Ah, a pessoa é aérea, a pessoa não quer estar lá, a pessoa é desatenta. Então a gente tem que aprender a botar o pé no chão, sentir o nosso ambiente, né? E como a gente está se sentindo naquele momento. Então nesse momento que eu estou fazendo a live, eu estou com o pezinho no chão, estou num cenário agradável, gostoso, estou conversando com vocês, eu me sinto bem falando sobre saúde mental. Eu me sinto bem trazendo assuntos da psicologia para o dia a dia das pessoas, ajudando terapeutas a ter mais conhecimento, a se levantar enquanto terapeutas, ajudando pessoas a mudar o dia delas. São coisas que me fazem bem. Eu falo que nos dias que eu começo fazendo essas coisas, para mim, nada vai dar errado naquele dia. É um dia muito bom. Então procurem vocês também no dia de vocês aquilo que motiva, aquilo que transforma o seu pensamento em ação. Isso é ansiedade, isso é expectativa, isso é interesse, isso é motivação. O que te motiva a ser você? É receber um cliente no seu ambiente de trabalho, na sua loja, ver ele ser bem atendido, ele sair satisfeito, sair sorrindo, falando bem? Ou é escrever um artigo legal, publicar, ter tantas curtidas, né? O vizinho está fazendo obra, começou a bater calha agora, só o que me faltava. Mas ele não vai me incomodar, eu estou aqui com vocês. Você entendeu? É buscar um momento de vocês, um momento de alegria que existe no dia de vocês. Ele está no alcance de vocês, está ali, ó. Estica a mão e pega. Pega e traz pro coração. Sente, desfruta esses pequenos momentos, porque a vida é feita deles. Freud diz que a gente passa 90% do nosso dia, Freud dizia, e Milton Erickson depois reafirmou através da neurociência, que a gente passa 90% do nosso dia completamente adormecido, completamente sonâmbulo às coisas que faz. Então a gente não presta atenção, a gente vaga de um momento para o outro. E 10% desse dia a gente acorda para o mundo, prestando atenção, sentindo o que está acontecendo, sentindo o que a gente está sentindo, atento a você. Então você se dá conta de que naquele dia, nossa, eu estou num dia bom, estou num momento gostoso, estou bem com a minha família, estou num trabalho que eu gosto de estar. Ou ao contrário, você acorda, estou num trabalho ruim, não gosto, meu chefe só briga comigo, eu não gosto dos meus colegas de trabalho, o que eu estou fazendo aqui? Então você tem esses vislumbres e de repente o que acontece? Você dorme de novo. Entendeu? Você põe aquilo de lado, não deixa eu continuar o trabalho que eu ganho mais, vou parar de pensar no colega de trabalho, vou ignorar as broncas do chefe. Ah, tô brigando muito com a minha família, deixa eles lá no canto delas, vou me trancar aqui no meu escritório, vou me trancar na sala e ligar a televisão, vou voltar para minha válvula de escape. Vocês percebem o poder que essa pandemia teve pra gente de causar uma grande mudança? Ela tirou essa válvula de escape. Não por mal, não para fazer mal pra gente, mas para que a gente possa olhar para a vida que a gente está levando, para que a gente possa verdadeiramente refletir. Quem somos nós nesse ano de 2020? Quem é a pessoa que está passando por tudo isso? O que ela está trazendo com ela de bagagem? Qual é a sacolinha que ela está levando na mão? A trouxinha que ela está pondo no ombro e levando? É uma pessoa realizada? É uma pessoa que perdeu muita coisa? É uma pessoa que está se reinventando? É uma pessoa que está se reciclando? Está fazendo cursos? Está aproveitando? Ou é uma pessoa que está parada? Já que os empregos estão fechados, já que perdeu o emprego, vou ficar em casa, vou esperar acabar o ano. E essa live fala sobre a ansiedade do fim do ano.
E olha que interessante, quanta gente, eu tenho certeza que vocês, se não fazem, sabem quem faz, fica esperando o ano novo para mudar de vida. Ah, um ano novo eu vou começar uma nova dieta, um ano novo eu vou começar a me exercitar, um ano novo eu vou procurar um novo trabalho, um ano novo eu vou mudar o meu cabelo, um ano novo eu vou começar a estudar para um concurso, cansei de trabalhar aqui onde eu estou, e a gente vai sempre jogando para o futuro. Aí entra janeiro, ano novo, é onde a gente começar, o que a gente faz? Ah não, janeiro é mês de férias, eu vou descansar. Aí entra fevereiro, ah não, vem o carnaval, o mundo, as coisas só começam a acontecer depois do carnaval. Aí começa março, você já começa com aquele pique de, nossa, já passaram 2 meses do ano, não fiz nada, deixa eu começar. Ih, vem a Páscoa agora, espera passar a Páscoa. Vocês percebem que a gente sempre vai encontrando uma desculpa para jogar aquilo lá na frente. Aquilo que de fato a gente não quer. Às vezes precisa, mas não quer. Então, o primeiro passo para uma mudança de vida é a gente entender o que a gente quer para a gente. Segundo passo, eu preciso daquilo. Então, se eu quero começar uma rotina de atividade física, eu quero porque eu gosto, mas eu preciso, eu tenho saúde para isso, eu estou num momento bom para isso, eu tenho tempo para isso. Porque senão você não tem tempo, você vai, se inscreve na academia, você não vai na academia, e daqui a pouco você fica bravo porque você está gastando dinheiro de uma coisa que você não está usando e para com a academia. Aí você vai colocar qual mensagem no seu cérebro? Poxa vida, eu não consigo nem começar uma academia, eu sou um fracasso. E você vai se desmotivando, você vai se colocando para baixo por uma coisa que não depende de você. Então, gente, é foco, é ser coerente com você, com o seu momento de vida. Tá com um problema de saúde? Vamos focar nesse problema de saúde, vamos buscar um médico, vamos ver como tratar isso. Né? Ah, a pandemia não tem médico? Tem UPA, tem pronto-socorro, tem hospital, tem postinho, tem médico. Você tem que saber buscar aquilo que você precisa. Ah, tem convênio. Então é bater na porta do convênio, insistir, entendeu? Gritar até ser ouvido. Literalmente, quem não tem dinheiro para pagar um médico particular, tem que fazer essas coisas. Então, assim, tem como você se tratar, tem como você buscar uma referência. Né? Estamos em tempos de Covid, né? O teste rápido está caro, mas alguns postinhos estão fazendo, alguns lugares estão fazendo por meio da saúde pública. Vamos descobrir quais são esses lugares, vamos ligar na prefeitura, vamos mobilizar. Ah, será que vale a pena eu fazer? Será que eu tive os sintomas e posso ter tido a doença e nem sei? De repente eu estou passando a doença para os outros e não sei nem que eu estou com a doença. Então a gente se concentra muito no aspecto da cobrança. Estou com medo de pegar Covid, então eu não vou sair de casa. Mas se a pessoa trabalha, como é que ela vai fazer? E se o trabalho dela não permite home office? E se a empresa não adere ao home office, o que ela faz? Ela corre o risco de perder emprego? Aí, por autodefesa, o que ela faz? Ah, não, quarentena é uma porcaria, home office não funciona. Por quê? Porque o momento dela é contrário a isso. Só que quantas empresas estão aderindo ao home office e estão se reinventando, estão descobrindo que isso é muito produtivo. Se tira a necessidade, a dependência do funcionário de ter que pegar ônibus, ir para o trabalho, acordar 2 horas mais cedo para poder ter tempo de fazer tudo. Ele pode acordar com mais calma, vai trabalhar num ambiente seguro, mais disposto. Então a produtividade começou a aumentar e as empresas perceberam isso, elas não são bobas. Então assim, tudo é uma questão de você se reencontrar. Pensar quem é você profissionalmente. É isso que está pegando para você? É o lado profissional? Vamos avaliar. Quem é você profissionalmente? Qual é a vida que você está levando? Você está feliz com o seu emprego? Qual é o seu plano? É aquela famosa pergunta que todo mundo acha legal fazer em programa de recrutamento e seleção e ninguém consegue responder. Você se imagina onde daqui a 5 anos? Faço a menor ideia. Ainda mais numa pandemia, por mais que eu goste do meu trabalho, eu não sei se o meu trabalho vai estar aberto daqui a 5 anos. Não sei se ele vai aguentar o tranco. Então, você entendeu? A gente começa a fazer questionamentos de coisas que não dependem da gente. Você abre lá a internet, abre o Facebook, vou relaxar vendo o Facebook. O Facebook não relaxa nada. Aprendam essa lição, importante na vida de vocês. Facebook não relaxa nada. Porque é tanta informação errada, é tanta fake news ali que aquilo vai te sobrecarregando, o pensamento vai ficando preocupado, você vai se derrubando, porque você passa a se cobrar. Você vê tanta gente lá que você conhece postando foto bonita, lugares bonitos, jantares, aquela paisagem maravilhosa. E você fala, pô, fulano tá conseguindo viajar, eu não consigo sair de casa, o que eu tô fazendo de errado, né?
Então, assim, existe também a questão da ilusão. Ninguém compartilha momento ruim, a gente compartilha momento bom. Então, você faz uma viagem, você não vai postar o momento que você está lá esperando o ônibus chegar, esperando o avião no aeroporto. Ah, atrasou tudo, né? Você cheio de mala lá, um monte de gente mal-humorada. Você não vai compartilhar esse momento. Você vai compartilhar você chegando, aquela entrada de hotel bonita, a vista do quarto. É isso que as pessoas compartilham. Só que isso não é a vida delas, isso é o momento, é aquilo que eu falei lá atrás. Esse é o momento do flow, é o momento em que você está acordado no seu dia a dia, no seu tempo. E quanta gente não faz uma viagem, tira 500 fotos. E o que ela faz? Passa os próximos meses postando as fotos. Então você fica com aquela impressão, porra, fulano só viaja. Fulano não para em casa, fulano isso. Na verdade era uma viagem que ele fez há meses atrás. E vai resgatando aquilo e vai postando para ele se lembrar. E você está vendo aquilo e está pensando, está começando a sentir inveja. Então já não está te fazendo bem ficar no Facebook. Vocês entendem por que eu falo que o Facebook não relaxa? É muita coisa ali que te faz questionar, muita coisa ali que incomoda, notícia falsa correndo, você fica preocupado com aquilo, você não sabe. Às vezes incomoda tanto, irrita tanto, que você não lembra nem de parar para pensar, será que é verdade? Eu às vezes caio nessas também, eu recebo umas matérias de fonte confiável, mas eu esqueço de ir na fonte para ver se aquilo é verdadeiro. Aí eu compartilho e alguém me alerta nos comentários, essa notícia é velha, isso aí não acontece mais, não procede mais. Aí eu vou ver lá, vou excluir a postagem. Ou então peço desculpas, falo que eu não sabia. Depois de um tempo eu excluo aquilo que não tem por que deixar um negócio falso correndo. Vocês entendem que a gente tem que tomar esse cuidado. É que nem você escutar uma coisa na rua, chegar em casa e contar para todo mundo. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente compartilha uma notícia ruim. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente passa adiante um boato, uma fofoca. Entendeu? Imaginar o futuro nesse princípio, a ponte ao futuro, muito usada, é um erro. Depende do foco. Depende do foco, Zé, pelo seguinte, eu particularmente eu não gosto da ponte do futuro. Por quê? Vou te explicar. Ela depende de que o seu momento seja favorável. Então, se você trabalhar uma fonte futura com uma pessoa que está angustiada, ela vai projetar a angústia dela lá na frente. Então, a gente parte do princípio de que a crise é finita. Então, você vai projetar a pessoa no futuro até o momento em que aquela angústia deixa de acontecer. E daí você trabalha o retorno da pessoa. Só que quando ela volta, o que ela faz? Ela volta no meio da angústia. Então, ela tem a sensação de que ela se livrou e depois passou por aquilo de novo. Dependendo do quadro psicológico da pessoa, você tem um trauma duplo. Porque você não vai resgatar com a pessoa o potencial da melhora, você vai resgatar com a pessoa o trauma que ela viveu. Entendeu? Por isso que eu não gosto. Muita gente usa, não estou questionando a técnica, mas é uma visão minha. Eu não gosto de ponte ao futuro quando se trata de terapia. Eu uso muito a ponte ao futuro quando eu faço treinamento, quando eu dou consultoria para empresa, quando eu trabalho com recursos humanos. É muito legal você fazer, até quando eu falo da questão de carreira que eu perguntei, quem é você profissionalmente, qual é a identidade profissional que você está construindo. Isso é muito legal você trabalhar com ponte ao futuro. Agora, para terapia, eu não gosto, você entendeu? Eu prefiro trabalhar a linha do tempo, eu prefiro trabalhar no foco no presente, Gestalt pura, entendeu? Deixa o passado de lado, é um trauma que está carregando, vamos deixar ele de lado, vamos pensar em você puro hoje, vamos renascer a partir de hoje. Você descasca essa banana da personalidade que a pessoa se tira, aquele peso, aquela carga da pessoa, e a partir daí você começa a levar a pessoa para um caminho de cura e transformação. E isso vai ser muito benéfico para ela entender que ela pode deixar aquela bagagem de lado, que o trauma aconteceu no passado, aquilo definiu uma série de coisas na vida dela, mas não precisa definir ela. Viveu um abuso na infância, meu Deus, acabou com a família. Então, se acabou com a família, deixa a família no passado. Vamos recomeçar. Você vai ser a pessoa que não fala da família, você vai ser a pessoa que não tem raízes na família por conta desses traumas. Não tem problema nenhum nisso. Cada um tem a sua história. Vamos trabalhar a partir daí, vamos fortalecer esse ego, vamos fortalecer essa personalidade de uma pessoa que passou por tanta dor e hoje está aí para contar essa história, que está se reinventando, que está se reestruturando. Você entendeu? É outra leitura. Então, assim, é uma questão de conduta de cada terapeuta. Eu, particularmente, na terapia, eu não gosto da ponte ao futuro.
Acho uma técnica muito boa para treinamentos, mas não gosto enquanto técnica terapêutica. Por essa razão, você tem que estar com a pessoa já num ponto bem trabalhado para que aquilo aconteça. Pode ser que para medos ajude, não sei, nunca trabalhei focado nisso. Mas assim, para terapia eu não uso. Tá? Ponte ao futuro eu não uso. Muita gente me fala, é legal, uma técnica simples, uma técnica rápida, mas o risco é muito grande de dar errado. Então, prefiro não correr esse risco. É o que eu falo sempre nas minhas lives. Paciente não é ratinho de laboratório. E você pensa, tem essa técnica, será que vai funcionar? E eu já estava no grupo de supervisão uma vez, onde a pessoa falou, nossa, meu conhecimento tem de não sei quantas técnicas, não sei o que lá, eu uso ele, não sei o que, não sei quantas mil ferramentas. Eu falo para a pessoa, quantas dessas você já usou? Ah, duas. Então não é melhor você focar nas duas que você já conhece? Ah, não, mas eu tenho um repertório enorme. Tá, mas o que adianta você ter um conhecimento de 200 ferramentas e só duas te servem? Fica bom nessas duas, usa essas duas. O que cria um bom terapeuta? O que cria um bom profissional? Ele não é bom em tudo. Ele escolheu uma coisa com a qual ele se identifica e ele ficou muito bom naquilo. O que define um bom psicólogo? Não é conhecer o máximo de linhas psicológicas possíveis, é escolher aquela com que ele se identifica mais e se aprofundar, estudar, ir além, se especializar nela. Eu sou junguiano, eu tenho duas frentes, eu sou junguiano e sou psicodramatista. Tá? E as duas me atendem perfeitamente bem, porque no momento da minha vida, no meu último ano de faculdade, quando perdi meu pai, as duas me supriram. Então eu casei as duas. E depois de muitos anos eu descobri que Jung teve muita interferência de Moreno e vice-versa, que os dois se corresponderam por um tempo. Se apoiaram bastante enquanto estudantes. Né? Então assim, a gente tem que ver o que funciona. Novamente a live da psicologia positiva. Não adianta você focar no que não funciona. Muita gente me manda mensagem, a maior parte eu nem respondo. Você conhece um roteiro bom para isso? A minha resposta é sempre a mesma. Como você trabalha isso? Ninguém sabe me responder. Porque eu vou dizer para você uma coisa aqui que é muito triste, mas 90%, se não mais, dos cursos de hoje em dia não preparam terapeutas. Preparam aplicador de técnica. Preparam uma pessoa para saber ler um roteirinho, aplicar com o paciente e viver disso. É triste, mas é verdade. Acredite. E eu estou falando de cursos grandes, não estou falando de cursos pequenos não. Não vou citar nomes por questões de merchandising, mas assim, cursos grandes, tá? Nomes grandes da psicologia, da hipnose, que fazem um curso, dá uma aula de 12 horas, 16 horas de carga horária. Você está pronto para atender? Desculpa, cara, não tá. Porque o mínimo do preparo de um treinamento de um terapeuta, no mínimo, é 6 meses de supervisão. É você trabalhando com aquilo, é você passando por um processo terapêutico e você sendo supervisionado no que você está fazendo, no mínimo. E eu não estou falando de psicologia não, estou falando das grandes escolas de hipnoterapia. A ACT, que é a minha referência, hipnose ericksoniana. Você se forma hipnólogo e se você quiser continuar enquanto hipnoterapeuta, você vai entrar no modo avançado, são 6 meses que você vai fazer um trabalho continuado, assistido. E no final desse trabalho, se você suprir todos os critérios deles, você faz um acompanhamento com o terapeuta deles, você atende através da linha deles, aí você vai se formar um hipnoterapeuta pela ACT Hipnose Ericksoniana. Entendeu? Então assim, eu falo por experiência de vida. Por experiência de vida. Eu escutei de muita gente. 10 para as 11, dá para devagar um pouquinho ainda. Entendeu? Escutei de muita gente. Você não precisa fazer 5 anos de faculdade de psicologia, faz um curso de uma semana. Tá bom, vai lá, faz o seu curso de uma semana. Aí vamos ver, quando você estiver diante de um transtorno mental mais severo, de uma pessoa que surta na sua frente, qual dos dois vai estar mais preparado para lidar com aquilo? Desculpa, mas o que eu vou falar é o que eu vejo acontecer. O terapeuta vai sentar e chorar. Ou ele vai fugir do paciente. É sério. O hipnoterapeuta não está preparado para determinadas questões de saúde mental, que o psicólogo é preparado na vivência. Não é questão de puxar a sardinha para o saco, mas cada um tem o seu nicho. O hipnoterapeuta vai trabalhar na parte da sintomatologia, eu falo isso sempre. Tem coisas que a sintomatologia é o bastante. Você afeta a doença mudando os sintomas, você resolve a vida daquela pessoa
Ótimo. Tem traços, tem personalidades que isso não é o bastante. Você começa a trabalhar o sintoma, a mente vai entrando em parafuso até surtar. Eu já tive um trabalho que eu fui trabalhar, trabalho que eu fui trabalhar é ótimo. Eu já tive uma experiência que eu fui atender uma pessoa num caráter de emergência quanto psicólogo, tá? A pessoa estava deprimida, até então o histórico era de depressão, e de repente na minha frente, depois de quase uma hora de sessão, a pessoa entrou num surto psicótico. Surtou, mudou completamente a personalidade, tentou vir pra cima de mim, eu tive que fugir dela pela sala, trancar ela na minha sala, deixar quebrar tudo, entendeu? Porque ela surtou. E eu, sabendo o risco que eu corria, eu acabei identificando. Agora, uma pessoa que não tem experiência, não tem treinamento de olhar para uma pessoa e reconhecer um transtorno mental mais severo, não tem esse preparo. Então, assim, fez um curso de 2 dias, beleza, senta e estuda. Pega livro de psiquiatria, pega livro de psicologia, aprende a reconhecer transtorno mental. Lida com isso. Depois você para e pensa, será que eu quero trabalhar com isso? Será que eu estou pronto para isso? Eu já fui trabalhar um medo de dirigir de uma senhora e eu terminei trabalhando um abuso na infância. É uma caixa de Pandora, você não sabe o que você vai encontrar. Então você entendeu? Lidar com saúde mental, lidar com pessoas é sempre legal, sempre intenso, sempre um aprendizado, mas muito surpreendente. Você não sabe o que vai vir. Gente, estamos caminhando para o fim da live. O que eu queria resgatar com vocês, acabei falando bem até, graças ao bom Deus, é o quanto a gente joga as nossas expectativas nos outros. O quanto a gente espera que os outros tomem atitude para cuidar, para melhorar a nossa vida. O quanto a gente espera que os outros se preocupem com a gente, independente da gente se preocupar com eles ou não. É no trabalho, você fica sempre esperando que o seu chefe passe a te tratar melhor. Mas em nenhum momento você chega para o seu chefe e fala, chefe, não gostei. Isso me incomodou. Ele não é adivinho. Ou ele não está nem aí ou ele não é adivinho. Então, se você não colocar o que está sentindo, o outro não vai poder te ajudar. Em casa é a mesma coisa, né? Tá estranho com a família, tá estranho com a esposa, tá estranho com o marido, os filhos estão esquisitos. Vamos sentar, vamos conversar. Porque se ficar todo mundo nesse pensamento, não, tá preocupado, não, é fase, não, é isso, aquilo vai passando, vai se enrolando. E nós estamos no começo, chegando aqui, hoje dia 9 de dezembro, primeira dezena de dezembro já acabou, faltam 20 dias, 21 dias para o fim do ano. E eu pergunto para vocês, o que nós fizemos desse ano? Quem somos nós que estamos passando por 2020? Lembrando dos planos que a gente fez, das decisões que a gente terminou. Eu vou falar lá da minha reflexão. O meu foco para esse ano era trabalhar consultório. A pandemia me ajudou muito. E também me permitiu voltar a estudar muita coisa que eu gostava, rever muita coisa que eu tinha deixado de lado. Então, para mim, foi uma dupla oportunidade. Levantar o meu consultório e voltar a estudar. Então, eu pergunto para vocês, quando vocês começaram esse ano, quais eram as decisões que vocês tinham feito para a vida de vocês? Quais eram as mudanças que vocês queriam para a vida de vocês? Vocês conseguiram alguma delas? Vocês começaram alguma delas? Ou tem alguma coisa que vocês foram empurrando até chegar nesse momento? Até chegar nesse 9 de dezembro de 2020. Quando a gente fala de ansiedade de fim de ano, é exatamente isso. É diferente da depressão, que você chega no fim do ano lamentando as coisas que você deixou de fazer ou as coisas que aconteceram. A gente vive o luto pelo tempo perdido. Sim, porque a gente está sempre pensando na frente, lembra? Então, quando a gente se dá conta disso, quando a gente acorda para esses momentos, a gente não acorda e olha para frente e fala, nossa, que estrada bonita que eu tenho. A gente olha para trás e fala, nossa, quanta coisa já me aconteceu. Por isso que a gente volta a dormir e continua no automatismo. E quando a gente fala da ansiedade pelo fim do ano, na verdade não é pelo fim do ano, é pelo ano que está chegando. Que a gente já está colocando lá na frente, minhas promessas de ano novo vão ser essas e essas. Eu conheço uma pessoa que passou 8 anos prometendo todo ano novo parar de fumar. Ela parava 3, 4 dias, depois já voltava com tudo, não consigo, ainda agora não sei o que, e sempre uma desculpa nova. Era parar de fumar, era parar de beber, era começar uma academia para perder peso. Muito bem, Zé, é exatamente esse o caminho.
Quando a gente entende que a gente ainda tem 20 dias de dezembro, a gente ainda tem 20 dias para fazer algo nesse ano. A gente não tem que esperar 20 dias para começar um processo novo. E eu conheço muita gente que passou por isso, entendeu? Começou a pandemia, eu vou ficar em casa, vou ficar sedentário, vou engordar, não adianta fazer academia. O que, que essas pessoas fizeram? Não, vou botar no YouTube, vou fazer uma prática de atividade, vou separar 1 hora por dia, já que eu estou parado, e vou me exercitar. E aconteceu exatamente isso. Um plano que elas já estavam protelando, elas trouxeram para elas, botaram em prática e transformaram em motivação. Eu tenho uma paciente que ela perdeu 20 quilos de março até agora. Antes, na vida dela, fazendo academia, fazendo dieta, ela era uma sanfona. Perdia 5, ganhava 5. Perdia 5, ganhava 5. Então tinha mês que ela perdia muito peso, tinha mês que ela ganhava peso de novo. Por estresse, por trabalho, por correria, por não conseguir se alimentar direito, né? E na pandemia, o que aconteceu? Como ela estava centrada nela, ela falou, não, então já que não dá para fazer mais nada, eu vou cuidar de mim. Conseguiu fazer uma dieta direito, foi até uma desculpa para ela não ficar saindo de casa tanto, que ela só comia porcaria. Entrou numa rotina de atividade. Isso aí, Zé. Parabéns, que continue aí a busca nesse seu processo aí. Mas você entendeu? A gente tem que se empoderar do nosso momento. Do dia que a gente tem, do tempo que a gente ainda tem. A gente ainda tem 20, 9, 10, 11, 21, 31, a gente ainda tem 22 dias no mês de dezembro. Lembra que eu falei nas lives passadas que o cérebro precisa de 21 dias para que um novo hábito seja instalado? Então dá tempo. Você começando hoje, até dia 31, você tem um hábito inteiramente novo na sua vida. Seja parar de beber, seja perder peso, seja parar de fumar, seja começar uma atividade física, seja começar a criar uma rotina de estudos para um novo trabalho, para um concurso. O concurso está meio fraco esse ano. Quem sabe ano que vem melhora. O concurso é sempre complicado nesse país. Mas assim, o hábito você tem tempo de criar. Só depende, mindset. Botar aqui dentro as informações de que você precisa, de que você pode e de que você quer. Então eu sempre falo que é um mantra. Se eu quero e preciso, então eu posso. Se eu quero fazer uma coisa por mim, eu preciso, ela vai ser benéfica, então eu posso e devo fazer. E foi assim que eu voltei a estudar, foi assim que eu comecei a me dedicar ao consultório, está se levantando, estou atendendo gente até de fora brasileiros morando fora do Brasil, então aí com uma série de questões. Então assim, você vê na internet, cursos de marketing, cursos de atendimento online, de repente na pandemia todo mundo virou especialista em alguma coisa. Mas é aquilo que eu falei, não é que a pessoa virou especialista em alguma coisa, ela tem que ganhar a vida dela. Então ela encontrou uma coisa em que ela é muito boa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então um conhecido meu que escreveu um e-book, um livro. Ele trabalhava com marketing digital, né? E aí o que eu vou fazer? Ele escreveu um livrinho, coisa que para ele é rotineiro, né? Como trabalhar a imagem da sua empresa. Não me recordo agora o título exato, depois eu procuro e deixo para vocês nos comentários, futuramente. Mas hoje em dia tem um monte desses na internet. Como trabalhar a imagem da sua empresa. Então ele dá dicas de como montar uma logo, como posicionar um mobiliário para receber um cliente, como você se vestir, dicas para falar em público, etiqueta pessoal, coisas que são rotineiras, cotidianas, mas a gente não presta atenção. Então assim, ele pegou uma coisa que era básico para ele e transformou numa coisa que ele não estava vendendo, ele estava oferecendo para os clientes dele, né? Então assim, tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa para ensinar. Seja uma técnica diferenciada, seja uma rotina terapêutica diferenciada ou uma história de vida. É isso aí. Escrever um livro de poesias, né? Eu consegui publicar na minha live sobre sonhos um e-book que eu tinha escrito há alguns anos atrás e não conseguia passar para frente. Agora eu consegui um livro falando sobre a linguagem dos sonhos. Como eles surgem, o que é uma linguagem simbólica, como a gente trabalhar a questão dos sonhos. Até ensinei a técnica que a psicanálise usa do diário dos sonhos. É muito legal esse livrinho. Não esperava nada, achei na minha autocobrança, eu pensei, poxa, tem um livrinho básico desse, né, fraquinho, não sei quem, ninguém vai gostar. O pessoal que leu gostou, me deu um feedback legal, uns disseram que já estava até usando, não só consigo mesmo, mas com clientes e estava ajudando.
Então assim, a gente se surpreende do quanto a gente tem para ensinar, do quanto a gente pode agregar à vida das pessoas com a nossa própria história. Tá aqui o Zé, perdeu 25 quilos nesse período de pandemia. Não é todo mundo que consegue. Então, põe no papel, Zé. Conta a sua história aí, conta o seu segredo para as pessoas aí. Ensina como transformar uma vontade numa atividade, como dar motivação para um sonho. Poesias, mesma coisa. Todo mundo tem um rascunho em casa. Todo mundo tem uma coleçãozinha de contos, de poesias. Eu, muitos anos atrás da minha vida, eu quase escrevi um livro junto com outros dois amigos. Infelizmente a editora faliu e o projeto se perdeu. Um livro de vários contos. Mas eu adoro escrever, tenho blogs, tenho um blog, tive blog, né? O blog foi apagado depois de um tempo de tanto que eu parei de mexer com ele. Mas vou retomar, vou voltar a escrever meus contos, né? Eu gosto muito de contos de terror, de suspense, de aventura. Então a gente tem que pegar coisas que a gente seja bom e dar um rumo para aquilo. Ah, não saio de casa, sou dona de casa. Cozinha. Tem coisa mais gostosa do que cozinhar? Pega aquelas receitas que você faz diferenciado e começa a ensinar, faz um videozinho. Você cozinhando. Nem que seja uma coisa básica. Básico para um bom cozinheiro, para mim. Arroz e feijão. Arroz até que eu modestamente faço bem, mas feijão é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Entro na internet, tem 500 mil receitas, 500 mil jeitos diferentes de fazer, cada um tem a sua receita. Então, se você que está habituado a cozinhar para sua família começar a fazer videozinhos assim, as outras cozinheiras vão adorar aprender com você, vão te ensinar os truques delas. E você vai criar um networking de cozinheiras aí para o dia a dia. Tô brincando com essa questão porque uma paciente minha fez e está adorando. Hoje em dia ela está sempre fazendo vídeo dela cozinhando. E assim, ela é divertidíssima. Então, você ri muito com ela. Então, procurem uma coisa que vocês sejam bons. E lembra que a gente ainda tem 22 dias desse ano. Então são 22 dias para a gente transformar isso em ação, em motivação. O ano não está acabando. Ainda tem ano pela frente. O ano novo ainda não chegou, então não adianta ficar esperando ele chegar para começar uma coisa nova. A live está acabando, daqui a pouco o Instagram vai botar o infeliz do reloginho para correr aqui me apavorar. Então assim, pensem por vocês quem são as pessoas que estão passando por esse ano e o que ainda pode ser mudado, o que ainda pode ser melhorado na vida de vocês. E vamos começar a transformar isso em ação. Eu estou aqui para ajudar vocês. Quem tiver dúvidas de como começar, de como fazer, me manda mensagem, a gente vai conversando. A gente tem que transformar um plano em atividade. Se a ideia não sair daqui, o mundo não vai saber do que a gente é capaz. Eu sou um bom palestrante. Beleza, você dá palestra do quê? Não sei. Como é que você não sabe do que você fala? Então é o que eu falo sempre. Tenha um roteiro do que você gosta de fazer. Do que você pensa em trabalhar. Quer trabalhar com vendas? Aprende a falar da sua mercadoria. Estuda aquilo. É o seu serviço? Então saiba falar do que você faz. Ah, você faz o quê? Eu faço terapia. De que? Ah, trabalho com hipnoterapia. Mas o que é isso? Aí você cai naquela de, pergunta difícil, pergunta capciosa. Meu, se é o básico do seu trabalho, tem que ser o básico daquilo que você fala no seu dia a dia. Então tem que estar em você esse ensejo. Pensar em 1000 coisas pode ser um problema, mas mente vazia, como se diz, é a oficina do diabo. Bota a mente para funcionar, exatamente isso. Se você bota a mente para funcionar, você não tem tempo de pensar em 1000 coisas. Você dá forma para elas. Então, gente, espero ter podido agregar um pouquinho mais com vocês aí, falando sobre a ansiedade para o fim do ano. O ano não acabou, ainda tem 22 dias aí para a gente aproveitar. Então é botar a mão na massa. Se nada mais der certo, você começa um novo trabalho, você começa um novo hábito, você cria um novo projeto para começar o próximo ano já engatilhado, para não ter que esperar começar o ano, para você começar a pensar no que vai fazer. Gente, não perca tempo. Começa hoje. Hoje mesmo. Senta na sua frente, bota um caderninho ali, entendeu? Marcos falando aqui. Marcos perdeu 17 quilos, eu imagino, de maio pra cá. Caminhar toda noite, das 21 à meia-noite. Você fica com tanto cansaço que não consegue jantar. Nada pronto em casa para comer também é fundamental. É um truque. Eu não consigo.
Eu sou um ser eternamente esfomeado, eu janto no trabalho e depois eu chego em casa e ainda janto de novo. Mas é meu, sou magro de ruindade. Mas assim, é isso. Cada um tem o seu segredo, cada um tem a sua forma, tem a sua fórmula do sucesso. Então, se você botar a mão na consciência, você vai achar a sua também, você vai pensar naquilo que te torna único. Qual é a sua identidade? Qual é a marca que você quer deixar nas pessoas, no mundo? Entendeu? Vamos pensar nisso daí. Quer começar um projeto novo? Vamos pensar em que projeto é isso. O que você tem a oferecer? Todo mundo, escrevam isso com letras garrafais. Todo mundo tem algo a oferecer. Só tem que descobrir o que. Então pensem em vocês. Pensem em quem são vocês hoje. O que vocês ainda esperam desse ano. E o que vocês não vão esperar o ano acabar para começar a fazer. Vocês vão começar hoje. Então acabou a live, pega um caderninho, uma caneta, senta e começa a botar no papel. Nada de computador, caderno e caneta. Tem muita diferença assim. Comece a escrever o que vocês querem para a vida de vocês a partir de hoje. Vocês vão ver que a mente é uma coisa linda. E as respostas que vocês vão ter vão ser as primeiras de muitos projetos que vocês vão começar. Então eu faço até esse desafio para vocês. Comecem algo hoje. Algo que vocês estão esperando para fazer, algo que vocês estão querendo muito começar e ficam protelando. Começa hoje. Vai caminhar? Vai caminhar hoje. Vai fazer uma dieta? Vai começar a pensar na sua dieta hoje. Vai começar essa dieta hoje. Então, hoje, dia 9 de dezembro de 2020, o que você vai começar na sua vida de novo? Ainda esse ano. Me despeço de vocês com esse pensamento e com essa proposta. Quem tiver dúvidas, quem tiver ideias, quiser conversar, quiser trabalhar, me manda. A gente vai conversar, a gente vai elaborar isso daí. Vou ajudar vocês a formar esse projeto de vida para vocês. Tá bom? Gente, um grande abraço a todos, um ótimo dia. E ó, vocês são lindos por me acompanhar, por me dar ideias, por me mandar. Essa foi mais uma live, embora essa não tenha sido diretamente trazida por vocês, ela surgiu de uma das muitas discussões que as lives causam nos grupos. Caminhe sem a pressa de chegar, exatamente. A estrada é mais importante que o destino. Sempre falo isso. Bom dia para vocês e vejo vocês quarta-feira. Quem tiver ideias de temas, quem tiver alguma coisa que ache interessante, que não está encontrando por aí, que queira que eu fale, vai mandando, gente. São as ideias de vocês que estão construindo esse canal aqui, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.